Esse livro, o livro de Culturas e Região do Brasil, ele não é necessariamente um livro linear. Você não precisa pegar ele da página 1 e trabalhar sistematicamente assunto por assunto. Você pode pegar no sumário, escolher, os assuntos que lhe interessam em determinados momentos, até assuntos que às vezes colaboram com outras matérias, e trabalhar eles separadamente. Cada capítulo ele tem uma estrutura. Eu acho que para que as pessoas entendam a proposta do livro, se você começa um capítulo, seria interessante que você terminasse o capítulo, porque ele faz um caminho, e que ele precisa, o ciclo desse capítulo ele precisa ser fechado. Se em alguma situação o professor entender que ele pode pular um capítulo, pula o capítulo inteiro. E quando eu digo que essa situação ela precisa fechar o ciclo, fechar com a brincadeira, é para que a ideia, a construção da cultura, ela feche de uma forma bacana, de uma forma divertida, de uma forma onde a criança ela possa se expressar. Porque se você pegar o livro e entender, não, eu vou passar só essa parte histórica porque essa parte é a parte importante do conhecimento, o que vai ficar na cabeça da criança? Que cultura é chato. Cultura é ter que ficar lendo o livro e decorando coisas, A proposta do livro, ela não passa por aí. É claro que você precisa se apropriar de um conhecimento, e a gente disponibiliza esse conhecimento. Mas é necessário também que a criança entenda que o conhecimento é o que me traz a possibilidade da diversão, ou o conhecimento é que me traz a possibilidade da brincadeira, do brinquedo e do lazer. Então, para a gente é importante capítulos inteiros para que eles se fechem. Todos eles têm uma estrutura, uma estrutura que ela vem primeiro da roda de conversa. Então, a gente lança um tema, em cada um dos 6 capítulos você tem um tema para se discutir, e aí a gente vai buscar dentro do universo das pessoas que estão na sala de aula o que se sabe sobre o tema. Quando eu digo universo das pessoas, porque a gente também parte do princípio que o próprio professor, às vezes, ele não conhece o assunto que a gente está trazendo. Então, é interessante que ele também participe. Uma das questões que é recorrente nesse início é sempre você traz o assunto e é importante que o aluno leve o assunto para casa e que o próprio professor traga o assunto para as outras pessoas que partilham ali da comunidade escolar. Vamos falar sobre o quilombola. É interessante que a criança leve a pergunta para casa. Pai, mãe, vô, o que é um quilombo? Para que venha daí alguma noção do que é o quilombola. Ou mesmo dentro da comunidade, as professoras trocarem uma ideia com as pessoas da região sobre, afinal de contas, o que é o quilombola. Ou então o indígena, ou então a agricultura familiar. E a partir da impressão de que cada um tem, é que a gente vai construir o conhecimento de cada um dos capítulos. Na sequência, aí a gente começa a trazer algumas informações mais estruturadas, que vem essa primeira parte, a roda de conversa, e aí é um pouquinho da história. Como é que se construiu a história para que houvesse a ideia do quilombola? Ou como é que se construiu a história para que a gente entendesse que um determinado grupo de seres humanos são indígenas? Ou como é que se construiu a história para que as pessoas em determinado momento fossem morar nos rios ribeirinhos ou os caiçaras, Então, assim, a gente tem toda uma série de eventos históricos que chegam até lá. Essa noção ela é interessante porque, da mesma forma que a gente constrói um capítulo, é legal para o professor começar a pensar em como construir a realidade dele. Então, a gente pensa no quilombola, mas eu posso pegar a minha realidade, da minha comunidade. O que somos nós? Da comunidade onde eu estou, eu e as crianças dentro da minha sala de aula.
A gente vai, ao longo de cada capítulo, tentar elaborar essa ideia. E aí, por isso que eu digo para você que é muito necessário a presença de outros, dos mais velhos, das pessoas que têm uma memória anterior, para que possa contar como é que as coisas chegaram naquela situação. Aqui no livro, em todas essas partes onde a gente constrói, né, historicamente, a gente tem dois lados. Sempre o lado da memória histórica, que a gente vai encontrar na academia, nos livros e tudo mais, mas também tem o outro lado, que é o lado pessoa, é o lado da memória da gente que está lá. Então, frequentemente no livro, você vai encontrar falas de pessoas que vivem lá e que têm uma memória construída. E a gente só entende cultura na medida em que a gente entende como ela foi construída, né? Seja aqui, seja aí na escola, né? Na sequência, a gente busca entender um pouco a ideia do espaço, né? Em que espaço essa cultura ela existe? Será que é só dentro do espaço onde está determinado o quilombo? Aí nesse caso aqui do primeiro capítulo? Ou será que o quilombo ele se estende por um espaço maior? E aí a gente vai delinear o espaço onde existem os quilombos do Vale do Ribeira. E a gente vai ter aqui uma marcação de qual é o espaço físico, né, que ele ocupa. Da mesma forma nos outros capítulos. Que espaço ocupa o Caiçara? Né? O Caiçara ele é um agrupamento que você encontra elementos semelhantes e diferentes em todo o litoral brasileiro. Então você tem o Caiçara num lugar, você tem um jangadeiro no outro. Por que a jangada faz sentido num lugar e não faz sentido em outro? E como é que ele vai delimitar esse espaço onde a jangada, né, ou a canoa, né, a gente tem essa oposição entre a jangada e a canoa, que tem muito a ver com um lugar, que na medida em que você começa a construir essa noção de espaço, você se apropria do espaço. Você não se torna só mais uma pessoa que está lá. E aí você se apropriando do espaço, você se apropria da cultura também. Então a nossa ideia aqui é que haja essa apropriação. Não só tratar isso como uma ilustração, como a gente tinha em outros livros regionais, né? Onde tudo era muito ilustrado, e aí você fala do caipira, por exemplo, mas é um caipira ilustrado. Onde é que você encontra esse caipira? A nossa ideia aqui é que você realmente reconheça, né? Reconheça nele uma pessoa que tem uma cultura própria e, principalmente, passe a reconhecer em você uma pessoa que tem uma cultura própria. Em você, professor, e em você, aluno também. Aí a gente vai para uma outra parte, né, na sequência, né, na estrutura do livro, as brincadeiras. Uma das nossas grandes preocupações no livro todo, e isso tem que ser uma preocupação do professor que vai passar essa ideia para o aluno, é que brincadeira ela tem que ser brincadeira, ela não pode ser só uma tarefa de escola. E quando a gente traz algumas ideias de como se faz a brincadeira em cada um dos capítulos, a gente também tenta trazer a ideia de que existe um brincar, existe uma ideia de brincadeira no lugar onde cada um está, para que ela se aproprie daquela ideia. E uma outra coisa que eu acho que é bem legal dentro desse discurso, e para a gente seria muito, muito bacana ver esse desenvolvimento, que é também da criança buscar na memória dos pais, buscar na memória dos avós, buscar na memória da comunidade o que era o brincar nesse lugar. Então, assim, como é que as pessoas brincavam antes? Né? Será que é possível, dentro do seu espaço, dentro da sua história, dentro da sua comunidade, trazer de volta a lembrança de como se brincava? O livro do professor tem as dicas todas de como é que funciona a estrutura. E aí, pelo livro do professor, tem lá o finalzinho, existe o esboço dessa proposta, de como é que você faria uma roda de conversa, que é o início do livro, como é que você contaria a história. Primeiro, essa história que vem do livro, essa história
pública, né, que todo mundo conhece. Depois a história específica, né, da comunidade, onde as pessoas mais velhas elas contam como é que essa comunidade foi construída, e aí passo a passo até você chegar na brincadeira. Fica a proposta para todo mundo que vai usar o livro, usá-lo de uma forma orgânica, usa ele como algo vivo e algo que possa construir algo, construir uma outra coisa, né?